Olá, gente! Olha nós aqui de novo. Aula 3 do nosso curso de Reflexologia Podal Pro comigo, doutora Andréa Viana, terapeuta naturopata, técnica especialista em práticas integrativas e complementares. Também tem o curso de medicina tradicional chinesa, medicina germânica, tá? Hoje eu sou proprietária da Pádua Médica em Santo Antônio de Pádua, uma clínica multidisciplinar de práticas integrativas e complementares. E é com muita honra, com muito orgulho que eu recebo você, futura terapeuta de muito sucesso e também que vai estender essa técnica por todo o canto desse Brasil e até fora do Brasil, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a reflexologia podal e para que ela serve, quais são os benefícios, tá? Aí aqui nós temos vários materiais científicos, tá? Várias matérias científicas com conteúdos explicativos, né? Escrito por vários escritores, vários especialistas, vários estudadores da técnica, tá? Um deles fala da visão sistêmica aplicada à reflexologia podal, que afirma que essa técnica é benéfica aos pacientes com várias disfunções, dentre elas alterações cardiovasculares. Também pacientes que têm problema cardíaco, a reflexologia podal ajuda muito no tratamento, tá? Com variações de pressão arterial, arritmia, insuficiência vascular, alterações endócrinas como diabetes, né, hipertireoidismo, deficiência do sistema imunológico como resfriados, alergias. Você sabia que a gente tem como tratar isso pela sola dos pés? Né? De repente seu filho, né, um paciente ou um conhecido tenha esse problema de imunidade baixa, você pode tratar isso dentro da reflexologia podal também, que vai estar trabalhando o sistema da parte digestiva do intestino, que é muito importante, tá? Vamos lá. Ajuda na deficiência do sistema imunológico, como resfriados, alergias, disfunções nos órgãos, como alteração no sistema digestório, urinário, sistema respiratório e nervoso. Também auxilia no tratamento de alteração psicossomática, como estresse, depressão e dores sem causas aparentes. Olha só, quantas pessoas aí fazem exame, não tem, sente dores e não sabem a causa, né? E aí recorre aos corticóides, anti-inflamatórios e de repente com a simples técnica da terapia, da reflexologia podal pro, a gente pode resolver esse problema desse paciente. Então vamos lá. Com a reflexologia podal, né? Como a reflexologia podal é uma técnica que reequilibra as funções energéticas e fisiológicas do nosso corpo, pode também ser coadjuvante no tratamento dessas diversas alterações, como também servir para a sua prevenção. Olha que bacana. Ao realizar o aumento do fluxo de energia na circulação sanguínea do corpo, há aumento metabólico do metabolismo local. E isso evita com que ocorra instalações de patologia. Olha só que bacana, gente. Os reflexos com os estímulos, reequilibrando energeticamente, né, esses órgãos do nosso corpo, previne a gente desenvolver patologia lá na frente. Muito bacana, né? Os chinesinhos já sabiam disso. Além disso, a reflexologia podal realiza periodicamente mantendo a fisiologia do paciente ativa, causando um efeito acumulativo na manutenção de diversos sistemas. Dessa forma, justifica-se o uso da reflexologia podal para formar profiláctica, né? Então, ela é um tratamento também preventivo de doenças e também trata algumas patologias, como diversas delas ali. Na prática, né? No caso, um dos estudiosos, né? Um dos terapeutas, né? É o Dr. Yakshio, né? Em 1950, desenvolveu um equipamento de biopedância para auxiliar o seu diagnóstico chamado Ryodokaku. Esse equipamento é capaz de medir condutivamente elétrica da pele sobre o meridiano da energia da acupuntura. Para isso, o equipamento é posicionado nos pontos. Isso aí são alguns equipamentos que você pode estar utilizando também, né, no seu tratamento, tá? Isso aí você pode encontrar facilmente na internet. Olha só que bacana, né? Então vamos lá. Passando aqui também, minhas queridas, meus queridos, basicamente, né, ele verifica, conduz eletricamente, analisando o sistema nervoso autônomo. Essa técnica é capaz de avaliar o funcionamento energético do organismo sobre os pontos de vista oriental. Isso é tudo de bom, gente. Então, finalizando essa aula, né, nessa aula aprendemos que há dois princípios que norteia a fisiologia da reflexologia. O princípio oriental, né, que explica que existe canais de energia humano e também, né,
onde esses órgãos se interligam, tá? Se comunicam entre si. Além disso, aprendemos o mecanismo fisiológico, o reflexo que possui os seus componentes, os receptores e tudo mais, tá? Então, gente, fica aí que a gente vai falar mais um pouquinho, tá? Eu já vou puxar aqui bastante coisa para vocês, tá? Bastante coisinha pra gente tá estudando nessa aula. Flexologia, tá, meninas? A nossa apostila 3 tá cheia de conteúdo. Então, fica aqui comigo que a gente já vai passando, assim, bastante coisa, tá? Nessa apostila também a gente vai fazer uma abordagem também sobre os benefícios da reflexologia podal. Você já sabe os benefícios? Olha só, vou te falar algum deles que eu já te falei anteriormente, tá? A reflexologia podal resulta em vários efeitos benéficos para o organismo. Basicamente, todos eles são a consequência do mesmo efeito. O aumento da circulação sanguínea e linfática. Entre os efeitos secundários estão também os estímulos no sistema imunológico. Regula o organismo em razão do bom funcionamento do sistema endócrino e neurológico. Olha só, gente, a parte neurológica sendo tratada pela sola dos pés. Olha só que bacana, tá? Sem tarja preta. Então, isso é um dos recursos que a gente pode oferecer para o nosso paciente, na sua clínica, nos seus atendimentos, tá? Que antes mesmo dele entrar no alopático, ele pode tentar as terapias orientais, que podem ser uma solução para ele evitar os tarja preta, tá? Também a redução do estresse, a tensão muscular, além do reequilíbrio mental e emocional, tá? O aumento da circulação sanguínea e linfática, tá? Ajuda muito. Os estímulos do sistema nervoso, né? Do sistema autoimune também. Regula o organismo em relação ao bom funcionamento endócrino, também, né? Ajuda também quem tem dificuldade de perder peso, gente. Então, ele pode também ser, assim, um grande aliado na perda de peso, né? Você que trabalha com massagens, com drenagem, pode estar associando a prática também, né, da reflexologia podal nos seus tratamentos. A redução do estresse, a contração muscular e esquelética também é um dos fatores, assim, primordiais. Porque o povo hoje em dia, né, tem reclamado muito de dores crônicas, dores na coluna, dores nas costas, porque o que acontece? A vida corrida, o estresse, o sedentarismo tem crescido muito, e com isso as doenças crônicas, as doenças inflamatórias têm se acumulado no corpo. Então é ideal também para você liberar essas pessoas que sentem esses problemas, essas patologias, que chegam com essas queixas, você está fazendo com que eles tenham uma qualidade de vida melhor. O reequilíbrio mental e emocional. Então, aqui na minha clínica, além de eu tratar com a naturopatia, trazendo esse paciente para, né, para uma prática mais natural, né, dentro da alimentação, dentro das práticas de suplementação, de atividade física, também alguns pacientes, quando eu percebo problemas neurológicos, estresse, ansiedade, eu trabalho a parte sensorial com a reflexologia podal nos pés. Então, eu sempre vou lá, deita aqui na maca, vamos aqui, eu vou fazer uma anamnese nos seus pés. E assim, eles saem maravilhados. Isso é um diferencial que você pode ter aí no seu espaço. A contraindicação, outra coisa muito importante, tá? A contraindicação da reflexologia podal. Para realizar uma terapêutica sem complicações diversas, é bom tomar alguns cuidados e verificar as condições prévias de saúde do seu paciente. A seguir estão listadas contraindicações, algumas delas são parciais, ou seja, são aquelas que o paciente não pode receber a técnica momentaneamente, e os estímulos em pontos específicos não podem ser realizados. Já as contraindicações totais e absolutas é restringido ao uso da reflexologia podal nesses casos, tá? Vou te falar aqui os casos, tá? Contraindicação parcial é aquela que a pessoa, no momento ele não pode, mas mais para frente ele vai poder. Em até 1 hora após a refeição. Então, fez a refeição, barriga cheia, ele não pode receber os estímulos, ele não pode fazer reflexologia podal. Em gestante, não realizar os estímulos nos pontos do ovário, útero, hipófise ou tireoide. Então, se você pegou uma paciente que está gestante, você não pode estimular esses pontos, tá? Sobre a pele lesionada, feridas abertas, queimadura, pé diabético, etc. Então, você não pode provisoriamente estar fazendo os estímulos, tá? Sobre veias varicosas, também não pode. Em período agudo de doenças infecciosas gerais ou locais. Durante o período menstrual de uma mulher, nos quais o fluxo é abundante ou hemorrágico.
Então, nesse caso, o paciente está menstruado, a gente não pode fazer porque pode acelerar o fluxo, né, menstrual. Em caso de intoxicação alimentar ou medicamentosa, também a gente não faz, né? O paciente está intoxicado, né? Tá com uma alergia a algum medicamento, então a gente espera passar e depois a gente aplica a técnica, tá? Contraindicação total, tá? Alterações da circulação, como trombose venosa profunda, flebite, tromboflebite, embolias, tá? Paciente com insuficiência cardíaca e renal, né? Pessoas que estão com falência desses órgãos aí, a gente não pode fazer hipótese alguma. Em caso de paralisia geral ou parcial, tá? A gente não pode. A anamnese, a coleta dos dados durante a avaliação é de extrema importância para direcionar o atendimento da reflexologia podal, para também identificar na presença possíveis contraindicação. Então, você vai fazer uma anamnese, vai perguntar se ele tem essas indicações, se ele não tem. Então, é muito importante você fazer uma anamnese de qualidade, tá? Então, a gente não chega logo colocando o paciente na maca. Então, a gente vai lá, faz a anamnese, vê, se pergunta a ele se ele tem um desses sintomas, né, se alguma dessas patologias, né? Então é muito importante a gente fazer uma avaliação antes. Na segunda sessão deverão ser incluídos dados clínicos referentes pelo paciente, né? Como a sua queixa principal, histórico, patológico, utilização de medicamento contínuo, hábitos alimentares, incluindo ingestão de água, quanto tempo que ele bebe água, qual a quantidade de água, né? Se ele é um paciente que tem alguma patologia, se ele faz algum uso de remédio controlado. Então, isso na segunda sessão. Na primeira sessão, você faz a anamnese, perguntando se ele tem aquela queixa principal e analisando os pés. E aí a gente pode começar a fazer sim ou não, né? Na segunda sessão, a gente vai fazer uma anamnese mais profunda. Tem alguns casos que a gente já faz essa anamnese no primeiro dia. Na terceira sessão, você deverá constatar os dados clínicos coletados pelo terapeuta com a pressão arterial, tá? No caso, você precisa ver a pressão arterial dele, frequentemente cardíaca, né? Observando a aplicação técnica. Por isso, porém, de constar na ficha de anamnese um diagrama dos pés para que o terapeuta finalize a região do paciente apresentando maior sensibilidade das pressões, tá? Quais o terapeuta percebe a presença de granulações, né? Na medida que você vai mexendo nos pés, você vai vendo se tem uns grânulozinhos, né? Que são, né, alguma alteração na parte inferior dos pés, tá? Então, subcutâneo. Você vai dar massagem, vai ver se aquela parte está livrinha. Se tem alguma alteração, algum nódulozinho, você já vai perceber que aquela região precisa receber estímulos. O preenchimento dessa terceira sessão poderá ocorrer antes da aplicação da reflexologia podal durante a inspeção inicial, tá? Ou seja, você pode fazer essa inspeção inicial e depois começar a reflexologia podal no tratamento, tá? Para confeccionar uma ficha de anamnese, podemos tornar com base o exemplo a seguir. Então, aqui nesse módulo, eu vou te ensinar sobre a ficha da anamnese, como preencher, tá? Já deixo aqui para você, ó, prontinho essa ficha para vocês estarem vendo a queixa principal, pegar a coletação de dados desse paciente. Aí você vai analisar os pés, depois você vai preenchendo aqui qual as áreas que você trabalhou e que precisam ser trabalhadas, tá? Muito interessante. Então, tem bastante conteúdo nessa aula 3. Então, meus queridos, para essa aula não ficar muito extensa nem cansativa, fiquem todos com Deus e até a aula 4.